Oi, esta é a Evelyn. E esta é a Elisa. E hoje a gente veio para concluir, o nosso vídeo sobre a nossa viagem das 7 quedas. Continuando a última parte do vídeo, a Evelyn tinha dito, que eu estava bastante pra trás do grupo. Meu lá Deus em cima do da céu, montanha. você tá sendo gentil com você mesmo. Sim, eu dei bastante trabalho, por quê? Gente do céu, bastante sou uma trabalho, pessoa que eu não gosto de fazer trilha. E eu sou ruim mesmo, eu avisei, assim, quando a gente tava montando, combinando de ir e tal. Aí eu falei, gente, eu não gosto de fazer trilha, se for ter que fazer trilha, eu não gosto. Mas a gente tinha pesquisado, tinha visto que a trilha era 40 minutos. E realmente depois a gente descobriu. Só que como a gente também disse no vídeo anterior, a gente pegou a trilha errada. E a gente acabou ficando, quantas horas, Evelyn? 5 no meio do mato. E não achava a cachoeira. Gente, na realidade, a gente não pegou a trilha errada. O que aconteceu foi o seguinte, a gente foi na trilha certa. Só que em determinado ponto da trilha, os caras explicou pra gente, os caras que estavam lá perto da cachoeira pra acampar. Eles falaram assim, vocês tinham que ter virado pra esquerda. Porque realmente o lugar que a gente virou pra direita. E o lugar que a gente foi era trilha mesmo. Só que era trilha sem cachoeira. A galera vai pra andar mesmo, isso, pra realmente fazer trilha. Não pra procurar cachoeira. Se a gente tivesse virado pra esquerda, a gente ia dar de cara na 7ª queda. A 7ª queda tava a uns 10 minutos de onde a gente tava. Só que a gente virou pra direita e foi fazer trilha na montanha. Gente, a gente cortou a montanha. Inteira, a gente deu uma volta na montanha. A gente cortou a montanha. Aí a gente, em determinado ponto, do meio da trilha, a gente falou assim, bom, galera, a gente não vai achar cachoeira aqui. Eu acho que não é por aqui, porque a gente já tinha visto alguém falando que tinha que seguir a linha do trem. Mas a gente não seguiu a linha do trem, porque a hora que a gente chegou lá, um cara que morava numa casa ali perto falou pra gente que dava pra subir de carro. Aí foi o começo do vídeo, que a gente teve problema pra subir de carro, o carro dos meninos tava dando problema, e a gente ficou pendurada lá nas pedras. Mas deu tudo certo, subimos até metade do caminho e depois a gente começou a ir de a pé fazer a trilha. Mas aí quando a gente viu que a gente não ia achar cachoeira ali mesmo, a gente fez todo o caminho pra voltar lá pra linha do trem e resolvemos ir pela linha do trem. E neste caminho vocês não têm ideia do quanto a Elisa deu trabalho pra gente. Ela passou mal, gente. Ela quase desmaiou. A Isa teve que dar um pedacinho de chocolate. Eu falei, Isa, você tem doce, alguma coisa? Aí a Isa falou, tem chocolate. Eu falei, Isa, dá um pedacinho pra ela, porque às vezes a glicose dela tá baixa. E eu não sei se tava, gente, mas foi só ela comer o pedacinho de chocolate que ela deu uma melhorada. Então, sei lá. Assim, qual era a minha dificuldade? Porque como a Evelyn falou, a gente deu uma volta na montanha. Quando eu tava descendo, ainda tava de boa. O problema é que eu sou muito medrosa, então eu tinha medo de escorregar. E na semana que a gente foi fazer, os dias anteriores, tinha chovido. Então, tinha um lugar que tava seco, tinha um lugar que tava meio lama, assim. Então, tava um pouco escorregadinho. Eu caí vários tombos lá. Eu caí só, gente. O pessoal até brincou. Já vimos as 7 quedas de Elisa. Realmente, vimos. E aí foi isso. Eu, na descida, tinha um pouco medo. Eu via devagar, porque eu tava com medo de escorregar e cair. Aí eu caí e machucar. E na parte de subir, como eu sou uma pessoa sedentária, eu tive dificuldades pra subir, porque eu subi um pouco e ficava assim... Que era uma montanha, gente. É uma trilha que não é muito difícil, eu fiquei se você inconformada. for ver, mas também não é muito fácil. Eu fiquei inconformada, querida, porque eu não achei que ela fosse dar tanto trabalho, porque, pra falar a verdade, nenhum de nós é muito atlético, gente. A gente é muito de nerd, que a gente joga RPG, a gente gosta de jogo de tabuleiro, de cartas, então a gente não é muito atlético. Mas a Elisa deu muito trabalho. Eu não achei que ela fosse dar tanto trabalho assim. Na parte, quando a gente tava indo, nem tanto, mas na volta pra subir, que era a subida, aí eu passei, teve hora que eu tive que parar, que eu não tava conseguindo respirar direito, passei mal mesmo. Mas aí quando a gente voltou e começou a fazer a linha do trem, foi mais tranquilo. Por quê? Aí a Amora tá impossível.
Porque a linha do trem, ela é reta, não tem subida, descida, nada. Só vai andando a linha do trem. E aí, quando você vê que tá sinalizado, né? Uma abertura, assim, pra você entrar, tipo, quase uma escadinha, né? Tem umas pedrinhas no pra chão. você descer. Então, se você seguir aquele caminho, você já tá em uma das quedas. E isso é o que a gente gostaria de falar pra vocês. Se vocês forem, gente, vão pela linha do trem, é gente, bem mais fácil. Não pergunta pra nenhum morador, porque eles vão confundir a sua cabeça, igual fizeram com a gente. Porque lá... Pega e segue a linha do trem. Isso, porque lá é um local que eu até entendo um pouco os moradores, porque lá é um local onde as pessoas vão pra fazer trilha mesmo, que é o caso que a gente fez, só que a gente não queria fazer trilha. Inclusive, a gente viu pessoas descendo, Sim. A gente tava subindo, a gente viu várias pessoas descendo, fazendo a trilha. Fazendo trilha. É um lugar que o pessoal vai fazer trilha, é um lugar que as pessoas vão pra cachoeira, tem vários caminhos que levam a 7 cachoeiras diferentes, né? Que são as 7 quedas, mas o caminho mais fácil e tranquilo de fazer é o caminho pela linha do trem. E ele tá logo na chegada. Você chega com os carros, para ali e vai pela linha do trem. Vai pela linha do trem. Aí você vai sair na primeira queda, né? E aí você vai subindo dali. Só que onde a gente tava, a gente já ia sair diretão na 7ª queda se tivesse virado pro lado certo. Sim. A gente virou pro outro lado, infelizmente. Mas foi divertido. A gente achou uma cobra, gente. Teve vários momentos divertidos. Alguns, infelizmente, não estão gravados e fotografados porque os nossos celulares foram descarregando a bateria. A gente esqueceu mesmo, porque a gente já tava tão cansado que a gente nem celular. A gente nem quis filmar mais nada. Uhum. A gente tirou algumas fotinhas só um pouquinho da primeira queda que a gente chegou, né? E a gente nem quis ir nas outras quedas porque a gente já estava assim, a gente tava só o pó, a gente nem queria fazer mais nada. Imagina, as 5 horas de trilha. Depois a gente pegou mais 40 minutos de caminhada na linha do trem. E não é facinho andar em linha do trem, cansa um pouco, tem que pisar nos trilhos certinho. Sim. E depois ainda mais uns 10 minutinhos de trilha pra poder chegar na primeira queda, né? Então, você vê, a gente andou muito. Gente, a gente tava muito acabado. Nunca andei tanto na minha vida. A gente tava muito acabado. Sim. Mas é essa a nossa dica, gente. Vale a pena, né? Apesar da gente não ter conseguido ver todas as quedas num dia só, porque a gente tava super cansado, a gente tava esgotado. Não dava até tempo, não dava, já era quase anoitecer, né? Já. E aí outra, a gente tava com muita fome. A gente levou os nossos lanches, tudo. Comeu tudo. Só que a gente comeu e a gente tava com muita fome. E aí tem galera na nossa equipe, nossos amigos, né, David? Que tava muito nervoso, gente, porque ele precisava comer. Ele ficava, eu quero arroz e feijão, eu quero um pastel. Aí, e eu também já tava ficando com o meu psicológico abalado. Tanto que teve uma hora que eu tive que parar e respirar, porque eu tava quase querendo chorar também, que eu tava com fome, tava irritada já da trilha. Sim. Aí o que a gente fez? Não, a primeira queda foi suficiente. Outro dia a gente suficiente. volta e pega as outras quedas melhor, E aí né? a gente volta, gente, pela linha do trem, que é o melhor, Sim, a melhor coisa. Caminho, mais fácil, mais rápido. E depois a gente saiu pra cidade, assim, pra noite, né? Comer umas coisas também lá. Tem, gente, muito lá legal. É maravilhoso pra comer. Tem várias barraquinhas pertinho uma da outra, não é caro. Gente, é um rolê que dá pra fazer com seus amigos sem gastar muito, porque a gente não gastou praticamente nada, gente. Gastou a gente gastou muito com gasolina. É porque assim, depende da cidade. Também entre a galera. Depende da cidade onde a gente mora. Nossa cidade dá em torno de 1 hora pra lá, então foi assim, bem pouco de gasolina. A gente levou muita coisa pra comer na bolsa, nas mochilas. E a gente gastou muito pouco nas barraquinhas, porque, por exemplo, uma porção, tem porção assim de batata recheada, lanche, às vezes né, nem R$10, um lanchão assim enorme. Maravilhoso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se um dia vocês querem ir pra 7 quedas, agora vocês sabem qual é o melhor caminho. É só seguir a linha do trem, por favor. Siga a linha do trem, é o caminho mais fácil. Eu até conversei com um amigo meu depois que ele já foi várias vezes pra lá. Ele falou que seria bom quem nunca foi levar um guia, mas a gente achou um caminho legal, que é pela linha do trem. Mas se vocês quiserem também contratar um guia, acho que não deve ser tão caro se tiver um grupo grande. Na realidade, nem sei se tem guia lá, gente. Isso. O Joe falou pra gente contratar guia, mas não faço nem ideia de onde eles ficam, onde a gente acha eles. Mas indo pela linha do trem, não tem erro. Só que aí vocês vão começar da primeira e vocês vão ter que subir a 7, né? A gente então vai voltar lá outro dia e a gente vai começar pela linha do trem, aí a gente sobe a 7. E é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Tchau e até a próxima.
Tchau!